Olá, o meu nome é Júlia e esse é mais um Maná Diário. A gente tem vivido um momento muito complicado, um momento em que a gente sente falta de tanta gente, a gente sente falta das pessoas, né? Do convívio, da rotina, a gente sente falta, nunca pensei que eu fosse sentir falta de rotina, mas a gente sente falta sim. E Deus tem nos mostrado que não é na terra que a gente tem que guardar o nosso tesouro, as nossas riquezas. Isso está lá em Mateus 6, versículo 19 ao versículo 21. Se você quiser depois você dá uma lida lá e ver melhor sobre isso. Não é na terra que Ele quer que a gente deposite a nossa esperança, porque Ele também diz no final desse versículo que onde a gente guarda a nossa riqueza, onde a gente guarda o nosso tesouro, o nosso coração está ali. Então Ele não quer que a gente deposite nessa vida tão pequena, tão terrena, os nossos sonhos, os nossos tesouros, as nossas riquezas. Ele quer que a gente deposite no céu, Ele quer que o nosso coração esteja lá. Porque é lá que Ele está separando, a morada que Ele está reservando pra gente, é lá no céu. E a gente vê governos, a gente vê os políticos, a gente vê a economia, a gente vê nações se rendendo e não sabendo o que fazer, perdendo o controle. Mas eu tenho um Deus que Ele não perde o controle. Você tem um Deus que não perde o controle, sabe? Porque o poder não está nessas coisas. Não está no dinheiro, não está nas riquezas do mundo. Não está no mundo, o poder está em Deus. Então Ele está falando, acorda. Acorda você que está dormindo, acorda. Os sonhos que eu tenho para você são muito maiores do que você imagina. Os planos que eu tenho para você são muito maiores do que você consegue entender. Porque você acha que tem que ter início, meio e fim. E eu não, eu sempre existi. Eu tenho um infinito para você. Eu tenho a eternidade reservada para você. E você está preocupado com o mundo. Ele está falando, Júlia, para de se preocupar com o mundo. Para de se preocupar com os seus sonhos no mundo, porque eu tenho os melhores sonhos para você. Cara, isso é muito forte. Lá em 1 Coríntios 2:9, fala assim, ó. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem separado, tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que entregaram, não conseguiram se render ao toque do Senhor, ao Espírito do Senhor. Olha que maravilhoso, que graça é essa, que nos amou mesmo sem nós merecermos. E mais, além de nos salvar, Ele tem planos que a gente nem imagina, planos ocultos para a nossa vida, que não foram revelados a ninguém, só Ele sabe. Cara, isso é de arrepiar. Lá em Jeremias 29:11 fala assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Não somos nós. Às vezes a gente acha que a gente sabe o melhor para nós, mas não. Ele é que tem os planos melhores para a nossa vida. Em Isaías 53, Ele fala que Ele levou sobre si todas as dores, todas as nossas transgressões e iniquidades. E eu creio que Ele não morreu em vão. Ele não se entregou, Ele não se rendeu naquela cruz. Deus não deu o único filho, o único, em vão por nós. Ele não nos elegeu, Ele não nos escolheu em vão, cara. Ele não nos escolheu em vão. Na Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia, Ele já tinha planos para a nossa vida. Ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele tem propósito para a sua vida, Ele tem propósito para a minha vida. Ele tem planos e sonhos melhores do que a gente imagina. Ele está falando, Júlia, acorda. Você planeja demais, você sonha demais. Talvez aquilo que você sonha não se realiza porque não é dessa forma. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E você está focado nas suas vontades e não nas minhas vontades. Eu sou o Criador do universo. Então para de buscar no mundo respostas que o mundo não vai te dar. Cara, quanto isso é chocante, marcante para mim. Para de buscar no mundo, Júlia. Respostas, para de buscar no mundo. Você que está me ouvindo. Respostas que a gente não vai encontrar. Respostas que só podem vir do Senhor. A gente só vai ter uma vida abundante se a gente colocar as nossas vontades em submissão às vontades de Deus, como inferiores às vontades de Deus.
que eu quero dizer com isso? Não é que a gente não possa fazer planos no mundo, não é que a gente não possa fazer planos com a nossa vida, não, conquistas. Isso é necessário, é importante. Mas debaixo da vontade dele, debaixo da supremacia do Senhor, da soberania do Senhor, na verdade. E ele fala, o resto eu vou suprir. Suas necessidades eu vou suprir. O que você quer, talvez não. O que eu quero, sim. Mas as suas necessidades eu vou suprir. E eu imagino, quando eu leio Pedro não, quando eu estava lendo João, o Evangelho de João, lá acho que é no último capítulo, acho que acaba em 20, 21, não sei, João, e aí tá falando sobre, depois da morte de Jesus, né, os discípulos estão arrasados, eles estavam tristes e desesperançosos, sabe? Não sei se essa palavra existe, mas sem esperança de que haveria um melhor, né? Porque o Messias, aquela pessoa que eles acreditavam que salvaria aquele povo, morre numa morte tão humilhante, tão vergonhosa. Eles fugiram, né? As pessoas, os discípulos, aquelas pessoas que Jesus andava, fugiram, deixou Jesus lá sozinho, enfim. Pedro nega Jesus e eu imagino a cabeça desses discípulos, eu imagino a cabeça de Pedro. Depois, a Bíblia fala que depois que ele negou a Jesus, que ele se tocou naquela fala que Jesus tinha dito pra ele, que ele negaria e tudo mais, ele olha pra Jesus assim e se arrepende amargamente. Eu imagino esse desespero, esse desamparo de Pedro. E pra esse mesmo Pedro que estava em crise, Deus ele volta, aparece pra Pedro e fala, você me ama? E Pedro responde, eu te amo. Você me ama? Eu te amo. E aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E aí Deus dá uma grande missão. Uma missão para Pedro de apacentar as ovelhas, de continuar com o reinado do Senhor aqui na terra, porque o reinado dele não é só aqui, o reinado do Senhor principalmente é lá no céu. E de continuar com a missão de levar as boas novas do Evangelho para as pessoas, levar as boas novas de salvação para as pessoas. E ele nos deu essa missão também lá em Mateus 28. Ele separou o ID para nós, a missão dele para nós. E então, no meio dessa crise toda, ele tinha uma missão. E ele tem uma missão para nós no meio dessa crise toda, desse mundo de cabeça para baixo. Ele tem um propósito para você. E ele tá falando, não fixem os seus olhos aqui. Não coloca a sua esperança aqui. O mundo não pode te oferecer nada. Eu posso te oferecer tudo. Não segundo o seu querer, mas conforme o meu querer. Ele nos chama de filho. Ele nos chama de herdeiros. E isso não foi em vão. Ele não sofreu, ele não foi pregado, humilhado em vão. Ele tem planos para nós. Ele tem sonhos, ele tem vida abundante para nós. Glória a Deus por isso. Ele fala assim pra gente, se você tem um cajado na sua mão, abre o mar. Se você tem uma doença, eu quero usar essa doença para edificar vidas, para salvar outras vidas. Se você não tem nada para me oferecer, venha como você tá, porque de você eu posso fazer muito. De Paulo, o Senhor fez muito. Alguém que perseguia, que matava, alguém opressor, mal, o Senhor tornou bom, porque a maldade está em nós, mas a bondade está nele. Nós não somos bons por natureza, o Senhor é bom por natureza. A natureza do Senhor é bondade, é amor, é justiça. Cara, quanto isso é arrepiante. E eu vou terminar isso. Já falei demais, eu nem sei quanto tempo eu já tô falando, mas eu vou terminar essa mensagem trazendo uma palavra de Paulo, esse mesmo perseguidor que eu falei, que Deus teve que transformar de uma forma radical, que Deus chamou e falou, você não pode, você não sabe os planos que eu tenho para sua vida, você não tem nem ideia dos sonhos que eu tenho para sua vida, então deixa eu conduzir, Paulo. Você tem que cair desse cavalo, você tem que ficar cego para você entender que você não tem o controle sobre a sua vida. Eu é que tenho. E ele tá falando isso pra gente. Eu é que tenho o controle sobre a sua vida. Seja você já cristão, que tá perdido, não sabe o que fazer. Seja você não cristão. Você que nunca tem escutado o nome de Jesus. Chegou a hora de você não se render mais. E se entregar a esse toque, esse espírito maravilhoso. Esse amor, essa graça derramada sobre você. Então, se você está sentindo agora o Espírito te chamando, não tem como negar. Então, não se renda. Não se renda. Se entregue a esse Deus maravilhoso.
Eu vou terminar com um versículo, com uma palavra que não é minha, mas é desse mesmo Paulo que eu te contei agora. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cara, se sua esperança está nesse mundo, se limita apenas a essa vida, você é muito infeliz, porque você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Um grande abraço, eu espero que o Senhor tenha falado sobre a sua vida, assim como Ele falou com a minha.